Meus irmãos, a paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editada pela editora CPAD, lição de número 5, que está trazendo o título As Falsas Doutrinas. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024 e nesse trimestre está trazendo o tema O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. A doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Temos já estudado 4 lições nesse primeiro trimestre. Abrindo a introdução desse primeiro trimestre de 2024, estudamos a lição de número 1, que trouxe o título Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Na lição de número 2, estudamos a doutrina de Moisés. Na lição de número 3, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Na lição de número 4, estudamos os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. E na lição de número 5, que vai ser a próxima lição que estaremos estudando no dia 4 de fevereiro de 2024, estaremos estudando as falsas doutrinas. O texto principal nos diz: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 1 João capítulo 4, versículo 6. Resumo da lição. Na atualidade encontramos muitas ideologias e falsas doutrinas. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus para não ser enganados por elas. E o texto bíblico está registrado em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, que nos diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Introdução. Esta lição tem como objetivo ressaltar que não podemos nos deixar enganar pela sutileza das falsas doutrinas. O apóstolo Paulo chama essas doutrinas de demônios, identificando o espírito anticristo que atua por detrás dessas falsas doutrinas. E no primeiro tópico vai trazer o título Doutrinas de Demônio. No primeiro subtópico, Doutrinas de Demônios, o que são? No segundo subtópico, Doutrina de Demônios e suas produções. No terceiro subtópico, o enfrentamento às doutrinas de demônios. No segundo tópico, traz o título A Sedução das Falsas Doutrinas. No primeiro subtópico, A Sedução da Ideologia, ou A Sedução da Idolatria, No segundo subtópico, A Sedução do Relativismo. No terceiro subtópico, a sedução do hedonismo. No terceiro tópico, traz o título Não se deixe enganar. No primeiro subtópico, a falsa doutrina não pode ser uma surpresa para a igreja. No segundo subtópico, desmascarando o engano doutrinário. No terceiro subtópico, como se proteger do engano. Vindo para o livro de apoio, no capítulo 5, que estamos estudando, que é a lição que estaremos estudando no próximo domingo, está trazendo o título As Falsas Doutrinas. Nos diz: vivemos numa época em que a aceitação do erro tem sido confundida com respeito. Em nome disso, não são poucos os que têm aceitado o engano e o desvio da verdade de Deus. Perante ao exposto, a igreja é desafiada a posicionar-se como coluna e firmeza da verdade,
1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Convicta de que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Manter-se alinhado a Deus e à sua palavra é, inquestionavelmente, um dos principais objetivos a ser alcançados pela igreja na atualidade. E isso implica na consciência de que a igreja deve entender que, independentemente da aprovação ou reprovação humana, Deus, por meio da sua palavra, nunca deixou de fazer separação entre os que se submetem dos que não se submetem à sua palavra. O texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, representa bem esse princípio no Antigo Testamento, como se lê: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O próprio Senhor Jesus nunca hesitou em classificar as pessoas em dois grupos, conforme vemos em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, capítulo 24, versículo 40 e 41, capítulo 25, versículo 35 a 41. Os apóstolos também cumpriram a missão de advertir sobre a triste realidade da separação entre os que amam e recebem a genuína doutrina bíblica dos que as rejeitam e desprezam, como se lê nas palavras de João. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 1 João capítulo 4, versículo 6. A partir do texto joanino, é possível extrair algumas lições fundamentais sobre a distinção que há entre o que pertence a Deus dos que não pertencem, sob a perspectiva da aceitação ou não da genuína doutrina, conforme se vê em 1 João. João classifica um grupo como pertencente a Deus, o que implica na existência de outro que não pertence. E segundo, ele também afirma que os que conhecem ou ainda pertencem a Deus ouvem o ensinamento dos apóstolos. Terceiro, os que não pertencem a Deus são caracterizados por não ouvirem as doutrinas dos apóstolos. E quarto, ele revela que a natureza dos que pertencem a Deus é o espírito da verdade, enquanto dos que não pertencem é o do engano. Nesse sentido, a presente reflexão discorre sobre a seriedade do engano doutrinário com base na expressão doutrinária de demônios, usada por Paulo, oferecendo uma definição apresentando as suas produções e como a igreja pode vencê-la. Primeiro tópico: doutrina de demônios. O problema do engano e do desvio da verdade de Deus não é algo restrito apenas aos dias atuais. Pelo contrário, a sua manifestação pode ser vista na ação do diabo em tentar Eva, ao macular e desvirtuar a palavra de Deus, conforme vemos em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5. Desde então, a Bíblia registra fatos históricos de falsos profetas, falsos ensinadores e as consequências dos seus enganos, bem como traz o relato de advertências divinas sobre os perigos dos falsos ensinos, o que demonstra a seriedade com que este assunto é tratado nas Escrituras. Dentre essas muitas referências feitas pela Bíblia sobre os falsos ensinos e as suas implicações, o que Paulo faz ao chamá-los de doutrina de demônios é uma das, ou a que mais chama a atenção em virtude da veemência e força de tais palavras. Evidentemente que essa forma de o apóstolo referir-se ao falso ensino é uma clara demonstração de seriedade do assunto, de como ele é tratado pelo próprio Deus e de como a Igreja de Cristo deve tratá-lo. Com base nessa referência paulina, essa sessão é dedicada a explicar o sentido da expressão doutrina de demônios, as suas produções e como a Igreja pode e deve enfrentá-la, com vista à resistência a ela e à vitória sobre os seus frutos. Primeiro subtópico: doutrinas de demônios, o que são? A expressão doutrina de demônios é sem dúvida uma das mais fortes que Paulo usou. Aliás, de tão forte que é,
pode até soar como deselegante e desrespeitosa para muitos hoje em dia. No entanto, a referência que o apóstolo faz ao desvio doutrinário tem objetivos bem claros, caracterizados principalmente pela força da expressão usada, e eles podem ser assim resumidos. Primeiro, demonstrar a seriedade do tema em questão, isto é, a realidade da disseminação do falso ensino. Segundo, chamar a atenção da igreja para a seriedade do tema e principalmente para as suas elaborações demoníacas. E terceiro, preparar a igreja para o enfrentamento e a vitória não somente sobre os danos desse falso ensinamentos, como também sobre o próprio ensino enganoso. Diante disso, a pergunta central a ser feita é: qual é o significado da expressão paulina, doutrina de demônios? Como o vocábulo doutrina é definido como ensinamento, a ênfase maior aqui deve repousar sobre a referência que Paulo faz a demônios. Ele estava claramente se referindo a como a natureza desse ensino causava mal à igreja do Senhor. É importante ressaltar que o termo demônios aparece somente esta vez na carta, sendo uma referência a tudo que se opõe a Deus, à sua palavra e aos seus princípios. Para uma ampliação na compreensão do pensamento de Paulo a esse respeito, ele fala na mesma carta sobre o que chamou de mistério da piedade, no capítulo 3, versículo 16, que contrasta com o que chamou, em outra carta, de mistério da impiedade, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. A palavra piedade tem relação com o termo pio, cujo sentido é de pureza, limpo, sem mancha e até mesmo integridade, indicando para aquilo que é inteiro e não pela metade. Logo, a piedade de uma pessoa fala da sua pureza, santidade e entrega irrestrita a Deus, a aceitação submissa da sua palavra e dos seus propósitos. Desse modo, a impiedade é exatamente o oposto a isto, ou seja, o ímpio é contrário a Deus, inimigo da sua palavra e, em geral, não há entrega alguma para Deus. E quando o há, é sempre pela metade. Paulo, ao escrever sobre doutrina de demônios, estava apontando para a natureza de todo ensino que, em alguma medida, ainda de forma parcial ou integral, estimula o que se opõe a Deus, pois opor-se ao Senhor é exatamente a missão de todo demônio, cujas produções sempre atuam na contramão das ações de Deus. Segundo subtópico, a doutrina de demônios e as suas produções. A essa altura, deve estar claro que a expressão doutrina de demônios diz respeito a tudo que se opõe a Deus, principalmente a sua palavra, já que ela possui oráculos e a vontade do Senhor para o homem e para a sua igreja. Há três verdades a esse respeito que precisam receber um destaque especial, como se vê. Primeiro, os frutos, isto é, os resultados produzidos pela doutrina de demônios, revelam a natureza da sua fonte, isto é, o diabo, adversário maior de Deus. Segundo, essa doutrina produzida pelo próprio diabo tem como principal objetivo desviar o foco que deve ser posto no verdadeiro evangelho, pois assim ela será abafada. E terceiro, assim como Deus tem os seus instrumentos para a proclamação do verdadeiro evangelho, o diabo tem os seus disseminadores da falsa doutrina, chamados na Bíblia de falsos mestres e falsos profetas. Está claro que é um assunto importante e deve ser levado a sério, não somente pelos que exercem o ministério cristão, como também pela igreja como um todo. Afinal de contas, diz respeito à manutenção ou não da sua vida espiritual. A analogia de que Paulo faz ao comparar os danos dessa doutrina de demônios à igreja aos malefícios da gangrena
em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17, demonstra que, caso não haja uma ação imediata, correta e eficiente, o corpo de Cristo certamente sofrerá amputações em áreas importantes da vida. A respeito desse texto, Matthew Henry comenta de forma significativa alguns pontos que merecem certos destaques, com vista à ampliação da compreensão das palavras de Paulo. Em primeiro lugar, ele relaciona essa doutrina de demônios à manifestação do espírito do anticristo, que, segundo ele, se manifestaria na era cristã em virtude da expressão nos últimos dias. Em segundo lugar, ele fala de dois aspectos dos frutos dessa doutrina enganosa quando menciona a apostasia geral da fé em Cristo e da adoração pura em Deus. Em terceiro lugar, ele fala de um remanescente que, sustentado por Deus, não se renderia aos encantos desse desvio doutrinário. Em quarto lugar, ele menciona que a hipocrisia é o principal instrumento de disseminação dessa doutrina demoníaca. Por fim, ele destaca que a igreja sai na frente, pois ela foi avisada de antemão, razão pela qual não deve ficar desesperada, embora precise estar preparada para enfrentar esse mal. O enfrentamento à doutrina de demônios. Conforme bem destacado anteriormente, essa abordagem de Paulo é séria, e isso justifica os termos fortes utilizados por ele. Portanto, um tema com tamanha importância e seriedade não poderia restringir-se apenas à indicação da manifestação dessa doutrina demoníaca e à constatação da sua realidade, mas também à apresentação da forma pela qual isso deve ser enfrentado pelo crente e pela igreja. A tarefa que Timóteo recebeu das mãos de Paulo está longe de ter sido fácil. Foi uma missão árdua, delicada e complexa, embora importantíssima. Essa missão constituiu na pregação do verdadeiro evangelho, numa vida pautada nos princípios desse mesmo evangelho, além da responsabilidade em trabalhar em favor do seu próprio crescimento espiritual pela palavra. Timóteo recebeu a incumbência de pregar em cenário de ataques fortes e constantes feitos pelas doutrinas de demônios. É importante destacar que ele não tinha autorização e nem o direito de pregar o que desejasse, mas, ao contrário disso, ele deveria pregar o genuíno evangelho, única arma capaz de resistir aos ardilosos ataques e vencer as artimanhas destas falsas doutrinas. Atente para as seguintes palavras de Paulo, propondo estas coisas aos irmãos, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. A expressão propondo tem relação direta com pregar, enquanto criado refere-se a alimento, ou seja, a forma de enfrentar a chamada doutrina de demônios é pela pregação do evangelho e da boa doutrina, pois é isso que alimenta e preserva o rebanho de Deus. Afinal de contas, muitas são as seduções dessas falsas doutrinas. Segundo tópico, a sedução das falsas doutrinas. Uma vez identificada e reconhecida a realidade das falsas doutrinas, assim como das suas artimanhas e sutilezas, é preciso dedicar espaço para uma reflexão no sentido de buscar descobrir o porquê de essas doutrinas de demônios serem tão sedutoras e como essas seduções manifestam-se atualmente. De início, é necessário afirmar que, como visto anteriormente, o engano e o desvio da verdade são realidades presentes desde o primeiro pecado da humanidade, o que permite compreender que os falsos ensinos têm as suas raízes no desejo humano em viver independente de Deus, estabelecendo assim os seus próprios códigos e princípios a serem observados e seguidos. A partir dessa constatação, torna-se mais fácil
perceber e conhecer as formas atuais pelas quais esses falsos ensinos tornam-se tão sedutores, motivo pelo qual não têm sido poucos os que têm enveredados pelos seus caminhos, que, conforme as sábias palavras de Salomão, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminho da morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Diante disso, esta parte do capítulo ocupa-se em mostrar como a idolatria, o relativismo e o hedonismo apresentam-se como os principais meios de sedução das atuais doutrinas de demônios. Terceiro, a sedução da idolatria. De acordo com o pastor Cláudio Honor de Andrade, idolatria, do grego eidolon, imagem, mais latria, adoração, culto destinado à adoração dos ídolos. A idolatria pode ser considerada também o amor excessivo por alguma pessoa ou objeto. Amor este que suplanta o amor que se deve devotar voluntária, incondicional e amorosamente ao único e verdadeiro Deus. Nesse sentido, a avareza é uma das piores idolatrias, conforme se vê em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Por consequente, a idolatria é qualquer amor ou afeição que suplante o amor que se deve a Deus. Essa definição pode ser dividida em duas partes. Primeiro, idolatria como culto a alguma imagem de escultura. E segundo, idolatria como o desvio de amor ou, ainda, afeição a qualquer objeto que substitua a centralidade de Deus. A contribuição disso à presente reflexão ocorre a partir das duas partes, pois ao mencionar o termo imagem, o pastor Andrade não se refere apenas à escultura, mas a qualquer coisa que, ainda que no imaginário humano, seja capaz de desvirtuar o foco de adoração ou antemão primária do homem, que deve ser somente ao Senhor Deus. É a partir desse pressuposto que a idolatria consolida-se como uma sedução das falsas doutrinas na atualidade. Aliás, ela tem de ser vista como a fonte primária desse mal. O que se percebe é que a idolatria está muito mais relacionada com o coração do que com o ato em si. E o próprio Jesus disse que o coração humano sempre se volta para aquilo que é o seu tesouro, tendo a sua atenção plena, conforme vemos em Mateus 6, versículo 21. É nesse ponto que a idolatria emerge como uma forte aliada ao processo de sedução dos falsos ensinos, ao levar o homem a pensar enganosamente que pode ser o centro da existência. Note que tanto os falsos ensinos como a própria idolatria estão fundamentados no engano. O primeiro no aspecto do ensino, enquanto o segundo na crença equivocada. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, Lucas capítulo 4, versículo 8, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 e Colossenses capítulo 3, versículo 23. Quarto, a sedução do relativismo. Outro instrumento de sedução que favorece os falsos ensinos é o relativismo, que, em linhas gerais, se fundamenta na negação da existência absoluta da verdade. Esse fenômeno não se firma nem no que é falso e nem no que é verdadeiro, até porque, segundo essa forma de pensar, tudo depende das circunstâncias, especialmente em relação aos princípios morais, que são rechaçados pelo relativismo. O relativismo pega a inexistência de uma verdade absoluta e os seus adeptos defendem crenças relativas e flexíveis, sempre obedecendo à circunstância, o ambiente e a necessidade dos envolvidos, como fruto do pós-modernismo que, nas palavras de Nancy Pearcey, no seu livro Verdades Absolutas, resumiu-o como subjetivo e relativo a grupos particulares. O relativismo ataca
frontalmente a verdade única e absoluta da palavra de Deus. E é aqui que ele é colocado como uma importante sedução da falsa doutrina e que precisa ser rechaçada e enfrentada, pois a Bíblia é a genuína fonte doutrinária deixada para a Igreja de Cristo. Outra característica do relativismo é a obsessão de si mesmo, marca distintiva da doutrina de demônios. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 2, conforme Paulo expõe na sua carta ao jovem Timóteo. Quinto, a sedução do hedonismo. A palavra hedonismo, segundo o dicionário teológico, vem do grego hedoné, do latim hedonismos, doutrina filosófica da época pós-socrática, segundo a qual o prazer individual e imediato é o supremo bem da vida humana. Essa breve definição técnica de hedonismo aponta para o fato de que uma geração caracterizada por tal fenômeno é, por natureza, descomprometida com padrões morais coletivos e sociais, pois nesse caso, o que importa mesmo é a satisfação pessoal de um determinado indivíduo, nem que, para isso, um grupo, como a família, por exemplo, tenha de sofrer os danos nos seus mais variados aspectos. Assim como o relativismo, o hedonismo também é um fenômeno pós-moderno, não de ordem de crença, mas de comportamento, já que a sua tônica principal é o prazer a qualquer custo. O hedonismo irracionaliza o homem, conduzindo-o a sacrificar no altar do prazer as bases mais preciosas e importantes da vida em sociedade. Dito de outra forma, a cultura pós-moderna estimula e oferece os meios necessários em favor da proliferação de um padrão isento de princípios e limites sob a falsa promessa do sentir-se bem. Numa cultura hedonista, o que importa é o sentir-se bem em detrimento de leis e regras, não importando o que é certo e o que é errado. Deus não é inimigo do prazer, muito pelo contrário. Ele é o idealizador e o criador do verdadeiro prazer que o homem só pode encontrar nele. Salmos 37, verso 4. E na obediência à sua lei. Salmos 1, verso 1 a 6. O Senhor não criou o homem para viver mal, mas sim para viver bem. Isso não significa viver sem regras e sem princípios, pois isso é, na verdade, parte do processo de desvirtuamento que o pecado trouxe na concepção que o homem tem de prazer. Daí, a necessidade de cumprir o que Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Duas lições, dentre tantas outras, podem e devem ser extraídas destes textos paulinos, sendo elas: primeiro, é preciso uma renovação da mente para que se tenha a verdadeira compreensão sobre o que, de fato, é prazer à luz das Escrituras. E segundo, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Logo, ao apresentar os seus princípios, o Senhor não está privando o homem do prazer. Em vez disso, ele está propondo ao homem que esse viva o verdadeiro e eterno prazer nele e na sua palavra. Com base em tudo isso, a igreja deve alertar-se a respeito da realidade que lhe é imposta por meio da idolatria, do relativismo e do hedonismo, que juntos compõem um tripé que atua na disseminação do veneno das falsas doutrinas na atualidade, pois somente assim é que ela não se deixará ser enganada. Terceiro tópico: não se deixe enganar. De posse das informações sobre a realidade
e os instrumentos de sedução dos falsos ensinos, a igreja deve avançar em direção ao enfrentamento, à resistência aos seus ataques e os seus danosos efeitos. Os desvios doutrinários comprometem as bases que sustentam a igreja, razão pela qual eles devem ser evitados e combatidos de forma veemente e ampla, principalmente por aqueles que atuam na área do ensino e da pregação da palavra de Deus. A igreja carece de ser orientada sobre a realidade e as seduções dos falsos ensinos, assim como treinada a defender-se dos seus ataques e a combater correta e eficazmente. Nesse sentido, esses que atuam no ministério da palavra têm um dever de apontar o caminho e, se necessário, caminhar junto dos crentes em direção à fidelidade e à sã doutrina. Diante dessa realidade, essa seção que encerra esse capítulo caminha em direção a 3 pontos fundamentais em que a igreja deve estar firmada para que não seja enganada pelos terríveis falsos ensinos da atualidade, que podem ser assim apresentados. Primeiro, a igreja não é pega de surpresa, pois foi avisada sobre a existência e a manifestação desses falsos ensinos. Segundo, a necessidade, pela palavra, desmascarar esses falsos ensinos. E terceiro, como a igreja deve e pode proteger-se desses falsos ensinos. Primeiro subtópico: a falsa doutrina não pode ser uma surpresa para a igreja. Observe as palavras do apóstolo João. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 1 João capítulo 2, versículo 27. Conforme observa Matthew Henry, as maiores e mais prejudiciais mentiras que Satanás difunde nesse mundo costumam ser falsidades e enganos relativos à pessoa de Cristo. Somente a unção do Santo pode nos guardar dos enganos. Em um contexto claramente marcado pela ação de enganadores que buscam desviar a igreja dos dias de João da verdade e da doutrina bíblica, a palavra foi de encorajamento em 2 sentidos. Pelo menos, primeiro, a igreja estava sendo avisada sobre tais ações maldosas, o que implica em dizer que, a menos que quisesse, ela não seria enganada. E segundo, a unção, literalmente a presença do Espírito Santo, já estava com a igreja, sendo suficiente capaz de ensinar a verdade ao corpo de Cristo, separá-lo da mentira, preservá-lo na sã doutrina e conceder-lhe poder para vencer os ataques dos desvios doutrinários. A igreja nunca ficou enganada, pois Deus sempre a advertiu sobre as intenções do diabo quanto à disseminação do engano doutrinário. As falsas doutrinas não são e nem podem ser uma surpresa para a igreja, e isso a coloca em vantagem em relação aos falsos mestres, pois ela pode estar vigilante, assim como preparada para enfrentar esses erros doutrinários e vencê-los. A advertência que Timóteo recebeu enquanto pastoreava a igreja em Éfeso, em 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5, está em concordância com o que Paulo anunciou aos presbíteros desta mesma igreja, tempo antes, no contexto da sua despedida, em Atos capítulo 20, versículo 30. Nesse caso, há 2 verdades a serem levadas em conta. Primeiro, geralmente são os líderes da igreja que recebem a notícia sobre a iminência da manifestação de falsos ensinos. Afinal de contas, são eles os responsáveis pela resistência e ataque a isso. E segundo, junto do anúncio da manifestação dos falsos ensinos, vem também as orientações de como o crente pode vencê-los, especialmente por meio da piedade e fidelidade ao Senhor Deus.
1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 a 16. Assim como o Senhor mostrou o que estava oculto a Eliseu, não o deixando enganado, em 2 Reis capítulo 6, versículo 8 a 12, ele também revela ao seu povo as artimanhas do diabo hoje, dando-lhe meios para que seja vitorioso. Para isso, a igreja deve estar conectada com o Espírito Santo, dando-lhe todas as condições necessárias para que não seja enganada pela sedução dos falsos ensinos e assim desmascare o engano doutrinário. Segundo subtópico, desmascarando o engano doutrinário. O processo de desmascarar o engano doutrinário deve ocorrer em conformidade com o padrão estabelecido pela Escritura, não só por ser o método eficaz, mas principalmente por ser genuíno e autêntico, o que significa ser aprovado por Deus. Ainda no contexto da despedida de Paulo da liderança da igreja em Éfeso, é possível perceber, mesmo que em partes, a forma pela qual o apóstolo indicou àqueles obreiros como eles poderiam identificar e desmascarar os falsos mestres que tentariam adentrar ao seio daquela igreja. Os que atuam no ministério são chamados e desafiados a estarem atentos, olhando para fora, com a intenção de identificar os ataques que ali vêm contra a igreja, bem como para dentro dela, buscando perceber as artimanhas do diabo em usar pessoas que se dizem cristãs, mas que, ao invés disso, são presunçosos, interesseiras e maldosas, por meio das quais os desvios doutrinários são geralmente disseminados na igreja. Fazendo assim, esses obreiros poderão contribuir efetivamente com a proteção da igreja do engano doutrinário. Terceiro subtópico. Como se proteger do engano? Paulo apelou à consciência dos líderes da igreja em Éfeso quando os lembrou acerca de quem faz parte da igreja de Cristo, a quem eles lideravam, ensinavam e pregavam. O apóstolo disse a eles que o povo de Deus é formado por pessoas compradas pelo precioso sangue de Jesus, mostrando-lhes a origem desse povo e que deveriam atuar com todo o cuidado e dedicação, como que cuidando de pessoas que não pertenciam a eles, mas ao Senhor. Paulo ainda ensina aqueles líderes sobre qual deveria ser a postura deles diante da tarefa de protegerem o rebanho de Deus em Atos capítulo 20, versículo 31. Debaixo da garantia da presença de Deus e sob o ato da vigilância constante, os que decidem militar em proteger a igreja dos desvios doutrinários podem confiar que a vitória será concedida pelo Senhor da igreja, levando sempre em consideração a verdade das Escrituras, arma poderosa contra o engano. Afinal de contas, ela é a verdade de Deus. Munidos da verdade de Deus, sob o domínio do Espírito Santo e com intenções purificadas pelo Senhor, a igreja não só enfrentará, como também e principalmente vencerá as artimanhas do diabo na disseminação dos falsos ensinos, mantendo assim a sã doutrina da palavra de Deus. Voltando para a lição, a conclusão nos diz assim: as falsas doutrinas são uma realidade e Deus sempre alertou o seu povo acerca disso, oferecendo recursos poderosos e eficazes para resisti-las, enfrentá-las e não se deixar levar por elas. Esta lição reafirmou o compromisso que a igreja deve ter com o ensino e a propagação da sã doutrina. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editada pela editora CPAD, lição de número 5, que trouxe o título As Falsas Doutrinas. Na semana que vem, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar o subsídio do livro de apoio da lição de número 6, que vai estar trazendo o título A Doutrina e o Amor pelo Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.